A paz do Senhor. Eu quero gravar nesta manhã esta mensagem para deixar ao seu coração a palavra do Senhor que se encontra nesta manhã, e eu quero falar um pouco e deixar para você. Eu senti no coração de deixar esta palavra para o seu coração, você que nos acompanha, você que nos segue aqui no nosso canal, aleluia. E eu vou estar deixando esta palavra para o seu coração nesse pouco tempo em que nós teremos. E eu quero deixar esta palavra para o seu coração, o que se encontra, o texto bíblico que se encontra no primeiro livro dos Reis, aleluia. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, no versículo de número 18, que diz assim, desta forma, e eu quero ler para você. Diz assim: então a palavra do Senhor foi dirigida nesses tempos a Elias: vai, apronta-te, vai a Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom, que ordenei ali a uma viúva que te sustente. Glória a Deus. Eu vou ler somente este versículo e vou, aleluia, explanar a palavra que senti no coração de deixar ao seu coração. E a palavra vai dizer, meus irmãos, acerca de um momento da história de Israel muito difícil. A Bíblia vai dizer que Elias é chamado por Deus para como profeta, aleluia. E Elias vai profetizar dizendo para a nação de Israel, aonde governava a nação um homem chamado Acabe. E Elias profetiza dizendo que durante 3 anos e 6 meses não haveria de chover sobre a nação de Israel. E vai suceder-se, Deus vai confirmar a palavra do profeta Elias. E agora vai ter um acontecimento que Deus vai mandar que Elias saia de cena e vá para Sarepta. Deus vai mandar Elias ir para o ribeiro de Querite, ser treinado para um grande momento da história. Presta atenção que agora Elias está sendo sustentado por Deus no ribeiro de Querite. Eu quero lhe informar e lhe dizer nesta manhã que não importa a condição que você esteja, se você mantém-se fiel a Deus, aleluia, se mantém-se fiel à santidade que Deus colocou no seu coração, Deus vai se manter fiel a você. Elias está sendo alimentado, Elias está sendo fortalecido, Elias está sendo cuidado por Deus no ribeiro de Querite. Talvez você esteja passando por um momento difícil, por um momento de dificuldade, onde parece que tudo acabou. Mas eu quero lhe informar, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando da sua casa. Deus vai cuidar de tudo. Deus vai cuidar da sua família. Deus vai cuidar do seu ministério. E agora, a Bíblia vai informar que Acabe está procurando Elias, mas não vai o encontrar. O que nós aprendemos com isso? Quando estamos na obediência, quando obedecemos à vontade de Deus, o mal, aleluia, pode nos procurar, aleluia. A perseguição pode nos procurar, a calúnia pode nos procurar, mas nós estamos no lugar que estamos guardados por Deus. E que lugar é este? É a obediência. Que lugar é esse? Você pode me perguntar. É o lugar da obediência. É o lugar do temor. É o lugar, aleluia, da onde nós não podemos sair. E a Bíblia vai informar para nós que Elias está no ribeiro.
sendo cuidado, aonde alimento vinha pela manhã e pela tarde. Só que agora vai vir uma ordem de Deus. Que ordem é esta? A ordem de Deus para Elias é: Elias, sai do ribeiro de Querite. O ribeiro vai se secar. E a ordem de Deus: Elias, sai do ribeiro e vai em direção a Sarepta. Aleluia! Porque lá eu tenho provido, aleluia, a uma mulher viúva que te sustente. Preste atenção nesse texto bíblico, porque esse texto bíblico vai falar para nós sobre a obra do Senhor. E a obra do Senhor, aleluia, não é sobre condição financeira. A obra e a necessidade da obra do Senhor é sobre, aleluia, cuidar de vidas. É sobre colocar o Senhor em primeiro lugar. Aleluia. A obra do Senhor é sobre ir a lugares onde pessoas estão necessitando, carentes, necessitadas da vontade do Eterno. E a Bíblia vai dizer agora que o profeta Elias, aleluia, o homem de Deus, aleluia, vai sair. Presta atenção, Elias vai obedecer à voz de Deus. E eu quero te dizer nesse pouco tempo que teremos aqui para deixar esta palavra para o seu coração. Se você quiser ter uma vida próspera, e não digo sobre condição financeira, eu digo sobre condição espiritual. Se você quiser ter uma vida próspera na presença do Senhor, é necessário viver no campo da obediência. Eu vou repetir. Se você quiser ter uma vida próspera, é necessário viver no campo da obediência. No campo da obediência nós somos bem-sucedidos. Não importa se surgir dificuldades, Deus vai estar conosco. Quando nós não estamos no campo da obediência, nós perdemos a batalha. E a Bíblia diz que agora Elias sai da onde ele se encontrava, do ribeiro de Querite, vai em direção a Sarepta. Quando ele chega lá, presta atenção no que eu estou dizendo. Ele vê uma condição difícil, uma mulher, porque a situação era caótica em Israel. E o que nós estamos vivendo neste tempo não é diferente. Nós estamos vivendo um tempo difícil, caótico, onde pessoas estão necessitadas, com fome, com sede, e não é sede física, aleluia, que eu quero falar nesta noite. Não é sede de água, não é sede de comida, aleluia, não, é sede da palavra do Senhor. Elias poderia, aleluia, dizer: Senhor, como eu vou para Sarepta, aonde lá, aleluia, para ser sustentado por uma mulher viúva, aonde, Senhor, aleluia, se essa mulher já é viúva, o que alimento ela terá para me dar? Mas preste atenção, o que Deus estava dizendo para Elias não era sobre condição financeira, era sobre necessidade, aleluia, daquela mulher. Porque entenda, nós como servos do Deus Altíssimo, profetas, pastores, ministros do Evangelho, não somos chamados para viver somente em condições agradáveis. Somos chamados para ir de encontro a lugares onde vidas estão morrendo. E eu não estou dizendo sobre morte física. Não estou falando sobre necessidade física. Eu estou falando sobre necessidade espiritual. Eu estou falando sobre necessidade de ouvir a palavra. Quando Elias chega e ele se depara com aquela mulher, Elias vai dizer: olha, me dá um pouco de água. E quando a mulher está indo,
aleluia, Elias vai dizer, eu quero também um bolo pequeno, aleluia. Ela vai dizer, olha, eu e meu filho não temos nada. Vou apanhar 2 gravetos para fazer o alimento para mim e para o meu filho, para comer e morrer, porque já estamos a ponto de não ter nada. Eu quero dizer a você, eu quero te declarar nesta manhã, com esta palavra, Deus está te chamando, Deus está te comissionando, aleluia, para poder fazer a vontade dele. Porque nesta manhã há vidas necessitadas, carentes, totalmente necessitadas de ouvir a palavra de Deus. E quando você se levanta para fazer a obra de Deus, para cuidar, aleluia, daqueles que estão morrendo espiritualmente, glória a Deus, urge e com necessidade de nós como servo de Deus, que empunhamos, que tomamos posse e declaramos como servos e mensageiros de Jesus Cristo, obedecemos a ordem do chamado, aleluia, de ir de encontro a vidas que estão morrendo espiritualmente. E a Bíblia vai dizer que Elias assim faz, a mulher obedece à voz de Deus, porque Elias representava naquele momento a voz de Deus. A mulher faz um bolo para ela, aleluia, ali para Elias, e Elias vai declarar, olha, não temas, do azeite da botija não faltará, e da farinha da panela não se acabará, até o dia em que o Senhor mande chuva sobre a terra. Sabe o que Deus está fazendo? Fazendo com que a mulher, aleluia, entenda que primeiro é o Senhor, a chamada missionária. E quando eu digo chamada missionária, eu não estou falando apenas de ir para outros lugares, outras cidades, outras nações. É de ouvir o chamado de Deus para apregoar a verdade da palavra do Senhor. E a mulher, Elias vai dizer, olha, não faltará nada na sua casa, faz primeiro para o Senhor. Deus está te convidando. Melhor, Deus está te chamando para que você faça primeiro para o Senhor. Estamos vivendo um tempo difícil, onde há uma dificuldade muito grande de nós conseguirmos obedecer ao chamado, aleluia, do Senhor. E a Bíblia vai dizer que enquanto o profeta Elias esteve na casa daquela mulher, não faltou azeite na botija, não faltou farinha na panela. E vamos agora, diante desta palavra, desse contexto bíblico, a entender e procurar entender da onde vinha, da onde obtinha azeite naquela época, da onde se poderia alcançar azeite e farinha, alimento, se não havia chuva sobre a terra. E se nós sabemos que Israel naquela época era de predominância rural, predominância da agricultura. Sabe o que nós entendemos, meus irmãos? Sabe o que nós compreendemos? Quando nós obedecemos à voz de Deus, quando nós obedecemos o querer de Deus, Deus sustenta. Talvez você esteja passando por alguns momentos difíceis e procurando entender o que está acontecendo. Eu quero te convidar a obedecer à voz de Deus. E enquanto Elias esteve na casa daquela mulher, até o dia em que houve chuva sobre a terra, não faltou
Não faltou alimento. Sabe por quê? Porque aonde a presença de Deus está, há sustento. Aonde a obediência de Deus está, há alimento. Eu quero te convidar nesta manhã a estar atento ao ouvir a palavra de Deus. E em tudo isso, Deus estava preparando o homem de Deus, o profeta Elias. Estamos vivendo um tempo difícil. Um tempo onde queremos, aleluia, estar bem, aleluia. A sociedade, aleluia, está vivenciando um tempo onde estamos mudando, aleluia, algumas regras que o Senhor deixou para nós. Ele disse bem claro, aleluia, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jamais queremos dizer a você que ter uma condição financeira, que ter uma condição material é pecado. Não, não é. Mas a razão a qual nós pregamos o Evangelho não é pelas riquezas materiais. A razão a qual nós ministramos a palavra de Deus não é pela condição financeira. Não é por uma barganha financeira. O céu, aleluia, não será ganho, ou glória, pela condição financeira. Elias, como profeta de Deus, aleluia, sai do ribeiro de Querite e vai ser sustentado, aleluia, por uma mulher viúva. Mas enquanto ele está sendo sustentado por uma mulher viúva, ele também está sendo usado por Deus para uma grande obra. Porque aonde haveria morte física, e trazendo para o nosso contexto de entendimento, eu quero dizer a você que Deus está fazendo, está te levando a lugares onde pessoas estão morrendo espiritualmente. E se você olhar para a sua direita, olhar para a sua esquerda, olhar à sua volta, olhar no seu bairro, olhar no seu estado, olhar a sua família, há pessoas que estão morrendo espiritualmente. Glória a Deus. E o que nós temos feito? Aleluia. Quem sabe, será que nós temos pregado a palavra, evangelizado e dito para estas pessoas, Jesus pode mudar a tua história? E a Bíblia vai dizer que agora Elias é sustentado por Deus naquele tempo de escassez. E enquanto Elias está ali, não falta alimento. Eu imagino a mulher acordando pela manhã, indo até a sua despensa e tendo alimento. Sabe por quê? Aonde a obediência, a vida. Deus está te chamando nesta manhã para uma grande obra. Oh, glória a Deus. Deus quer te colocar sobre uma grande obra. E enquanto Elias está sendo alimentado, ele também está alimentando vidas. Esse é o propósito do chamado de Deus. O propósito do chamado, aleluia, é ganhar vidas para o Senhor Jesus. É socorrer, aleluia. É ir de encontro a vidas que estão morrendo. E como eu disse no começo desta mensagem, não é sobre morte física, é sobre morte espiritual. O céu, aleluia, ele é, aleluia, não materialista. A mensagem da cruz precisa ser pregada. Em breve, muito em breve, aleluia, Jesus voltará para buscar a sua igreja, uma igreja santa, uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, e está às portas. Então, nesta manhã, com esta mensagem,
Jesus está clamando e dizendo: venha, aleluia, busque, aleluia, vá de encontro aonde há vidas morrendo. A Bíblia diz que chegará dias onde se haverá sede e fome, mas não é sede e fome de alimento, é sede e fome da santa e poderosa palavra do Senhor. Haverá momentos, Deus diz na sua palavra, Paulo dizendo, que haveria momentos onde os homens não teriam e não quereriam ouvir a verdade da palavra de Deus. A incumbência da igreja é pegar a verdade, aleluia, é pregar a palavra, aleluia. E aonde Deus te colocar, pregue, evangelize, ensine, porque Deus tem poder. O evangelho não é sobre barganha. O evangelho não é sobre interesse. O evangelho, ele é sobre almas. E Elias obedece à voz de Deus. Quem sabe na manhã deste dia, você está diante de algumas situações difíceis. Pois enquanto eu estou pregando aqui, enquanto eu estou falando esta palavra, fora do nosso país, há pessoas morrendo por causa da obra missionária. Há pessoas sendo perseguidas. Eu quero dizer a você que chegará dias, em alguns estados do Brasil já chegaram, o tempo da perseguição. O tempo onde homens não podem mais pregar na praça pública. Há vidas morrendo espiritualmente. Há pessoas no mundo das drogas, no alcoolismo. Aleluia. E com esta palavra, Deus está dizendo: saia do conforto. Elias poderia muito bem, como profeta de Deus, dizer: Senhor, eu sou um profeta. Como poderá uma mulher viúva que não tem nada a me sustentar? Esse é o chamado. O chamado, aleluia, é para cuidar. Aleluia. O chamado é para ir de encontro aonde há necessidade. O chamado é para ir de encontro aonde há carência. Esse é o chamado. Se você olhar bem, você prestará atenção que Jesus Cristo, o nosso Senhor, sempre buscou ir de encontro a pessoas que necessitavam de uma palavra, a pessoas que necessitavam de ouvir a verdade. Então nós, como igreja do Senhor, como ministro do Evangelho, precisamos, carecemos, sair da nossa letargia. E aquela mulher foi sustentada. Sabe por quê? Porque ela precisava de vida. Essa é a função da palavra de Deus. Essa é a função do Evangelho. Trazer vida a quem está morto. O Senhor Deus, Ele tem clamado. E nós ouvimos vidas dizer que haverá um avivamento. Mas o avivamento só virá quando nós, como igreja, cumprir o nosso papel. Aleluia, aquela mulher sustentada num tempo de muita escassez. Mas a mulher é sustentada porque o homem de Deus, o profeta do Senhor, ouviu e obedeceu a voz de Deus. Então que nesta manhã fica com esta palavra. Aleluia. E Deus cumpriu a palavra do profeta. Não houve morte. Porque aonde a palavra de Deus chega a vida. E nesta manhã Deus está te chamando
E eu sei que Deus vai falar contigo através desta palavra. Aleluia. Quem sabe você pode ter a imaginação e o pensamento e dizer: como eu vou evangelizar? Como eu vou pregar? Para onde eu tenho que ir? Para uma cidade, para uma nação? Não. Pregue na sua família. Pregue na sua casa. Pregue no seu bairro. Pregue na sua faculdade. Aleluia. Nesta manhã é palavra de salvação. A morte era iminente. Estamos vivendo um tempo onde não devemos deixar-se levar por algumas contendas que têm surgido no nosso meio. Um reino dividido, ele não subsiste, ou seja, ele não vence. Aleluia, glória a Deus. Quando o Senhor voltar, ele vai buscar uma igreja única. Ele vai buscar uma igreja com unidade. O que é unidade? É com propósito único de pregar a palavra. Aleluia. Então, pregue a palavra de Deus. E Elias cumpre o propósito. E presta atenção, o propósito de Deus, o chamado, só pode ser cumprido se houver obediência. Sem obediência ao chamado de Deus, não tem propósito. Paulo, ele cumpriu o propósito de Deus, porque ele obedecia à voz de Deus. E Elias obedece e não houve morte naquela família, não houve morte naquela casa. Então, o chamado não é sobre ficar rico, fazer sucesso, não. O chamado é sobre o propósito que Deus tem para a salvação de todo aquele que se perdeu. Porque o texto bíblico vai dizer, olha, estando nós ainda em delito de pecado, o Senhor nos amou. Então o Senhor amou esta humanidade. Desde o começo, o Senhor ama o pecador, não o pecado. Mas nós como igreja precisamos dizer, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, aleluia. Jesus virá para buscar uma igreja que se separa do pecado. Não há, aleluia, colaboração, não há contribuição entre céu e inferno, entre pecado e santidade, não. Aleluia, se separa hoje, porque o Senhor está te chamando. Se você que está a ouvir esta palavra ainda não aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, aceita Cristo como Salvador. Você que tem uma chamada, aleluia, e Jesus está te chamando, vai em frente. Elias pôde cumprir o propósito de Deus, porque ouviu a voz de Deus e obedeceu. Aleluia. Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus.